Quanto à questão de Cristo ser o mediador, o que seria um mediador? Um intermediário, alguém que se posiciona entre duas pessoas ou dois grupos e faz a conexão entre eles. Então, muitas vezes há uma diferença entre uma pessoa e outra. O mediador, ele entra e ele consegue mediar aquele conflito e, de alguma forma, traduzir o que um não está conseguindo passar para o outro, certo? E no Antigo Testamento a gente tem os sacerdotes como mediadores. No caso, quando chamamos Jesus de nosso mediador, estamos afirmando que ele hoje e para sempre desempenha esse papel sacerdotal, intercedendo em nossa parte perante o Pai e trazendo a nós a graça e as bênçãos do Pai. Então, enquanto no passado a gente tinha um cara como nós, que chegava diante de Deus e ele tinha que oferecer sacrifícios por causa dos seus próprios pecados, e ele oferecia sacrifícios de animais, com sangue de animais. Os animais morriam de modo simbólico para ilustrar para a gente que o nosso pecado se traduz em morte, e quando ele faz aquilo ali, apela para a minha consciência, para eu verificar e aquilo ali dramaticamente me fazer repensar antes de pecar, e também de alguma forma atender a Deus do tipo, olha, a gente está aqui entregando uma vida por causa da vida daquele cara que pecou. Quando acontece com Jesus, acontece de um modo diferente, porque é uma vida humana perfeita, é um sangue humano, é um sangue humano de uma pessoa perfeita e de alguém que entrega a sua vida para morrer, pega de volta, e é uma vida que vale tanto que o sacrifício é de uma vez para sempre. E nesse caso, a gente vê em Jesus alguém que está eternamente como sumo sacerdote, durante todo esse tempo, intercedendo pelas nossas vidas, num sacrifício único, do tipo, alguém que pode se compadecer de mim e de você. Por quê? Porque passou por tentações como nós, passou por sofrimento como nós, andou sobre o chão de fábrica como nós. Então, quando Jesus intercede por mim junto ao Pai, ele intercede com um conhecimento de quem viveu, e não com o conhecimento de um Deus que não sente na carne o que eu senti. Ué, mas Deus não é onisciente? Sim, mas assim, a questão é de sentir a partir daqui de dentro. Então, alguém que foi difícil para o Roberlan vencer isso aqui, ele não conseguiu isso aqui, e eu não sei como é que é o papo de pai com filho lá em cima, mas é um sentimento de empatia e de compaixão por mim que nem o ser humano tem, e além de ser uma identificação muito, muito plena, porque não é uma identificação de um Deus que se compadece de um ser humano, mas é a identificação de alguém que passou por uma vida humana, por uma experiência humana, por um sofrimento humano, por tentações humanas, e quando conversa com o Pai, conversa a partir dessa perspectiva. E é um negócio assim, gente, o mistério da encarnação é um negócio que é de deixar a gente impressionado. E a gente observa que a gente tem a doutrina da queda, e justamente por causa da doutrina da queda que a gente precisa desse mediador. Jesus foi o primeiro ser humano após Adão e Eva a nascer sem pecado. Então a gente teve Adão sem pecado, Eva sem pecado, veio a queda, acabou esse negócio, ninguém mais veio sem pecado, e só ele, certo? Então ele acabou sendo a encarnação do próprio Deus. A gente teve que lidar com aquilo que a teologia chama de pecado original, em que nós, por exemplo, passamos, obviamente, alguns são resistentes à ideia
pecado original, porque até surgiu na teologia um debate entre Agostinho e Pelágio em relação a isso, e a gente, por exemplo, vai verificar em que Romanos capítulo 5, versículo 12, fala que da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens porque todos pecaram. E versículo 15 traduz para a gente que não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Então a gente vai reparar aqui que o pecado entrou no mundo por Adão e a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então a gente percebe que nós somos pecadores porque pecamos, e nós pecamos porque somos pecadores. Somos pecadores por causa daquilo que a gente herdou, e somos pecadores porque a gente pratica. Por mais que eu não quisesse, ia chegar um momento que eu iria ter que cometer o meu primeiro pecado, certo? Porque eu sou pecador. Mas da mesma forma que eu sou pecador porque eu tomo a decisão, eu também tomo essa decisão porque eu já herdei essa condição humana de pecador. Confundi ou deu para entender? Tranquilo? Então, a gente, por exemplo, vai reparar que acontece isso. Dói para o ser humano saber aquela ideia, pecado original, não é bem assim não, que isso e tudo tal, mas... Então, a importância que Paulo dá a essa passagem, se todo o pecado do mundo entrou por meio de um homem, Adão, também seria necessário que um homem, Jesus, quebrasse o poder do pecado e da morte, e se fizesse um sacrifício por todos os pecados da humanidade. A gente, por exemplo, tem também o ministério mediador de Cristo. Então, a gente vai observar em Colossenses capítulo 1, versículo 19 a 22, o seguinte: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. A nós também, que noutro tempo éramos estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo nos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Então, a gente, por exemplo, vai reparar aqui a ideia de que, primeiro, a plenitude nele significa que Deus totalmente habitou naquele corpo. Então a gente não tem, por exemplo, aquela ideia de que parte de Deus, não, Deus totalmente estava ali, mas embora Deus totalmente estivesse ali, o humano também estava ali, só para a gente resgatar essa parte. E a salvação, ela vem de Deus. O Filho foi enviado pelo Pai para salvar os pecadores pelo pagamento do castigo acarretado por nossos pecados. Alguém que tinha que pagar essa conta, mas não tinha ninguém com condições para isso. Tinha que ser um homem, mas todos os homens não tinham uma vida total de pureza sem pecado. Então, se é um homem que tem que pagar, beleza, vamos escolher alguém, mas tem que ser um homem perfeito. Cadê? Então o homem está condenado. Não tem ninguém que pode desatar o selo. Não tem ninguém que pode pagar a nossa conta. Não tem ninguém que pode mudar a nossa realidade. Mas, o que acontece? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê, que crê nesse negócio. Então, assim, aí é que está a questão, né? Porque assim, você creu, é como, por exemplo, Isaac chega e fala assim: Rian, vamos ali na Parmê? Ah, cara, tu tem dinheiro? Bora lá, rapaz.
Se o Rian não levar fé, você come a pizza sozinho. Mas se o Rian levar fé, vai lá e come a pizza. Então a coisa é mais ou menos assim. É aquela questão de, olha, se você for comigo, você vai se dar bem. Ah, tá bom. Então a salvação está aí, sendo oferecida. A gente acredita no mecânico, a gente acredita na vacina, a gente acredita no político, a gente acredita no advogado, a gente acredita no médico, a gente acredita no que o pai fala, a gente acredita no namorado, a gente acredita num monte de coisa, e quando chega na hora de acreditar que Deus fez isso por nós, aí é uma dificuldade, né? Então, mas não se dá para perceber que essa é a realidade, e sem a obra de Jesus na cruz, não haveria reconciliação. E percebe a importância de Jesus ser humano? Porque Deus para a cruz, Deus morrer, como é que é isso? Entende? Então o Novo Testamento também deixa claro que não há mediador entre Deus e a humanidade no aspecto humano. Não tem, certo? Então a gente, por exemplo, diante desse quadro, a gente vai observar, certo, que Deus ele deixa muito claro que em nenhum outro há salvação, pelo que também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus salva, como dizia os pregadores antigos quando a gente falava de céu e inferno. Não sei se vocês chegaram, né, a pegar esse tempo, mas eu fui feliz, peguei. Então nenhuma pessoa humana pode se arrogar no papel de intermediário entre Deus e seu povo. Só Jesus salva, certo?